O que mais nos esgota na vida não é o excesso de coisas que fazemos, e sim a falta de fazer coisas que nos energizam e nos trazem significado. Qual o propósito da sua vida? O que é que dá significado? Você já parou para pensar sobre isso? Isso é muito importante. Você precisa ter um sentido para a vida. Se você não tem um sentido, me desculpa, você está deixando o tempo passar. E isso é péssimo, porque na verdade nós temos que ser senhores do nosso destino. Temos que ter as nossas vidas como se fossem rédeas, temos que ter as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, né? Então é isso que a gente precisa entender. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos finalizar este sábado com algumas notícias e mais algumas reflexões sobre o momento do nosso estudo de caso da Oi, né? Refletindo sempre de uma maneira abrangente. A gente precisa ter amplitude mental. Se a gente não consegue ampliar as fronteiras do nosso cérebro, a gente vive dentro de uma caixinha e provavelmente estamos agarrados à ignorância e à mediocridade. Bom, a Verizon e a Microsoft passam a oferecer o Xbox como serviço nos Estados Unidos. Isso é interessante, viu? A Verizon, empresa de fibra ótica, e a Microsoft passam a oferecer o Xbox como serviço nos Estados Unidos. Uma tendência que pode se tornar realidade no mercado brasileiro, com a chegada do 5G e com o avanço da fibra ótica. É exatamente dessas parcerias mais contundentes entre operadoras de telecom e setor de videogames, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos para tentar enxergar o futuro aqui no Brasil, né? Aqui a gente traz essa pegada diferente. Aqui a gente não fica muito perdendo tempo com cotação de ação, a gente quer estudar mais a empresa, entender sua dinâmica, entender o mercado, entender as tendências lá fora, para assim a gente começar a poder fazer cenários paralelos, ou seja, projetar o que vai acontecer aqui antes que as pessoas, inclusive, percebam o que vai acontecer. Muito bem. Esse avanço das empresas de fibra ótica, e aí estamos falando de duas em especial, estamos falando de Vivo, estamos falando de Oi, são as duas grandes empresas que vão liderar o mercado de fibra ótica. Aí as pequenas provedores, a grande maioria vai desaparecer, talvez 80%, 90% vão desaparecer da face da Terra. Estamos dizendo isso desde o ano passado. Os incrédulos talvez ainda não tenham entendido, mas vão entender daqui a 2 anos. Aí vão dizer, olha só, aquele cara dizia isso, hein? Que coisa! Não é búzios, não é tarô, não é cartomante, bola de cristal, nada disso. Análise de contexto, análise de cenário, entendimento sobre o mundo empresarial. Simples assim. Muito bem. Então, nos Estados Unidos, a Verizon anunciou agora no final do mês de julho um contrato com a Microsoft para oferecer acesso ao serviço Xbox All Access, com bilhetagem junto à fatura da empresa. No comunicado, a Verizon declarou que a Microsoft está juntando forças para a promessa de crescimento do 5G e inovação por meio de múltiplas plataformas, incluindo mobilidade, banda larga de cobertura nacional e as ofertas mais populares para os clientes. A Verizon tem 5G comercial desde 2019 lá nos Estados Unidos. O serviço de games permite a aquisição de um console Xbox Series S ou X e 2 anos do Game Pass Ultimate, que traz o catálogo de cloud game por 2 anos, com mensalidade de $25. Há também acesso ao serviço online para jogos multiplayer. No anúncio, a Verizon destaca a utilização tanto de rede fixa quanto na móvel, por 5G com baixa latência para o cloud gaming. No Brasil, ainda não existe esse tipo de parceria, não existe ainda nada nessa linha com as gigantes do mercado de games, como é o caso da própria Microsoft, da Sony, da Nintendo. Já com as desenvolvedoras de jogos, há algum alcance, porém mais focado nos jogos para celular, conforme a gente pode observar aí, analisando, vamos dizer assim, o portfólio dessas empresas, né?
A Claro oferece um plano com zero rating para assistir a transmissão de partidas no Twitch e no acesso a determinados jogos, além de pacotes de itens in-game para jogos online no celular, como Free Fire, Pokémon GO e Asphalt 9. Para o fixo, a empresa oferece o atendimento gamer 24 horas, aplicativo no Ping para melhorar o ping no PC, entre outros benefícios, prometendo mais novidades em breve. Por sua vez, a TIM traz uma parceria com a Gameloft para acesso ilimitado aos jogos para celular da desenvolvedora, sem propaganda e sem necessidade de fazer compras de itens para progredir dentro do jogo. Além disso, tem acesso ao Games Club para acessar jogos com custo fixo por mês. O Game for Kids, com parceria com títulos da Disney, Jogos de Sempre, que tem versões virtuais de jogos de tabuleiros, e o Instarena, que tem games limitados para Android, vídeos, dicas e novidades sobre eSports. A Vivo também tem a loja com produtos de games, além da menção a Vivo Games, que traz dicas para escolher consoles e acessórios, mas também não há parcerias de conteúdo digital. Na Oi, exceto por alguns equipamentos, em parceria com a DT3 Sports no Marketplace Oi Place, a operadora não traz parcerias com empresas de conteúdo de videogame. Entendendo que o mundo passa, por uma rápida transição, vamos entender, uma rápida transição onde o mundo dos games está indo para as nuvens, está indo para o cloud. O mundo do game está indo para o cloud. Desta forma, deste cloud, isso pode ser oferecido via os canais de streaming, pode ser oferecido via as empresas de telecom. Esse é um mundo com uma tendência acelerada e de forte, vamos dizer assim, reestruturação logística, e de lógica, de formatação de negócio, e certamente as empresas de telecom brasileiras que atuam no Brasil estarão, vamos dizer assim, enxergando essa tendência lá fora, os avanços da tecnologia, toda essa revolução da fibra, do 5G e o que isso pode gerar de negócios. Então, não nos surpreenderá de forma absoluta a ocorrência de um determinado momento onde a TIM, a Vivo e a Claro, a Oi estarão anunciando parcerias estratégicas com grandes empresas, assim como a Verizon está anunciando lá essa parceria com a Microsoft. Isso vai chegar aqui no Brasil, Esse setor de games no Brasil está aquecido, é um dos mais importantes, vamos dizer assim, do continente americano, e há sólidos investimentos sendo feitos. Por exemplo, o Magazine Luiza investiu 1,2 bi na aquisição do KaBuM, está investindo num ecossistema de games, apoiando o desenvolvimento de programas para desenvolvedores, Então, isso tudo também está, vamos dizer assim, em ebulição no Brasil. E a gente vai ver rapidamente anúncios. Podem aguardar. Muito bem. Uma outra coisa importante para compartilhar é que Xangai planeja desenvolver a indústria do metaverso e eles pretendem investir até 2025 a quantia incrível de 52 bilhões de dólares, gente. 52 bilhões de dólares Xangai vai investir até 2025, daqui a 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, Xangai vai investir 52 bilhões de dólares. Impressionante, impressionante. O documento foi divulgado pelo governo da cidade de Xangai no dia 8 de julho, destrinchou toda a estratégia do governo para desenvolver a indústria do metaverso no valor de 350 bilhões de yuans, ou seja, 52 bilhões de dólares até o final de 2025. Xangai está buscando fortalecer os avanços tecnológicos de
ponta, com foco em headsets de realidade virtual, chips, computação em nuvem, tecnologia de 5G. A cidade também tem planos de cultivar 10 empresas donas de rede que competirão em escala internacional, enquanto cria mais de 100 empresas que dominarão as principais tecnologias do metaverso. Olha que coisa excepcional, o planejamento estratégico do governo de Xangai. Isso as empresas fazem. Aqui no Brasil é difícil os governos terem essa capacidade intelectual. Mas veja que maravilhoso quando a gente vê um governo como Xangai fazendo, utilizando-se de uma lógica empresarial, utilizando-se das ferramentas empresariais e dando um direcionamento para o futuro de seu governo, de seu estado, de seu país, de sua população. Isso é maravilhoso. Isso deveria, né, servir de inspiração para os governos brasileiros se fossem decentes. A decência ainda passa longe da prática governamental brasileira, mas é inspirador a gente ver o que está acontecendo com Xangai e que vai acontecer, né? Direcionamento, planejamento estratégico, saber o rumo, saber onde quer chegar, em quanto tempo, objetivos claros, metas estabelecidas, orçamento constituído e, sobretudo, seriedade. Não tem corrupção, não tem corrupção. No Brasil, imagine a farra que fariam para gastar 52 bilhões de dólares em 2 anos e meio, né? Seria um negócio... Ai, Brasil, velho de guerra, né? Xangai está buscando fortalecer os avanços da tecnologia de ponta. É a cidade mais populosa da China. Ela elaborou um plano de desenvolvimento estratégico do metaverso em dezembro passado. Estabeleceu uma meta para os próximos anos e vai estar investindo forte na área de pesquisa, olhando aí as áreas de tecnologias subjacentes, incluindo sensores e o uso do blockchain. Dados compilados pela Statista indica que o interesse em tokens não fungíveis e no metaverso é maior na China, Singapura e Hong Kong do que na Europa e nos Estados Unidos. Então tá aí, o governo de Xangai criando um plano estratégico para desenvolver a indústria do metaverso. Eles querem ser referência mundial com suas empresas e vão investir 52 bilhões de dólares nos próximos 2 anos e meio. Simples assim. Viva o dinheiro, viva a inteligência, viva a competência, né? Inteligência e competência. Porque, às vezes, o dinheiro até o Brasil tem. O que falta é a competência. Não dos empresários, não do setor privado, do setor público, que é um desastre, quase como via de regra, né? É um desastre. Bom, quero aproveitar e comentar nesse momento. Vamos começar a repercutir nesse momento alguns pontos sobre a Vital, porque entender a Vital é importante para entender a Oi. O pessoal quer separar a Vital da Oi, mas não faz o menor sentido essa separação. É um equívoco intelectual ou demonstra uma falta de capacidade intelectual mesmo. Não consegue juntar os pontos. Sabe aquele jogo de criança de fazer a união dos pontos? O cara não consegue fazer aquilo. Muito bem. A Vital, ela planeja expandir a ocupação da rede em 75%. A expectativa da empresa é chegar até 2025 com 34 milhões de casas passadas. 34 milhões de casas passadas até 2025 é a meta da Vital. Ela já alcançou a metade disso, ela já alcançou 17 milhões de casas passadas. Essa é a realidade hoje da empresa, 17 milhões de casas passadas, quer dobrar. Nos próximos 2 anos e meio, quer chegar aí a 34 milhões. A Vital não é uma empresa de infraestrutura de fibra à luz do seu CEO e do seu presidente do Conselho de Administração, Amos Guinness. É muito mais do que isso, diz ele. É uma empresa de infraestrutura digital. É assim que ele entende e é assim que ele pretende posicionar a empresa e o negócio, que nasceu a partir da separação da rede de infraestrutura da Oi, seus 400 mil quilômetros de fibra ótica, que inteligentemente o Rodrigo Abreu fez um plano excepcional, destravou o valor de algo que estava adormecido na conta patrimonial, que não gerava nenhum valor efetivo. Ele conseguiu colocar isso para fora da empresa, destravou o valor,
né? Um plano estratégico brilhante. Eu não canso de elogiar o Rodrigo Abreu pelo seu planejamento estratégico, pelos resultados efetivos que ele vem colhendo e inclusive servindo de referência para outros planos estratégicos da TIM, da Vivo, né? Que tem servido de referência, O mundo empresarial é maravilhoso para quem consegue estudar e entender. Os analfabetos empresariais, aqueles que não entendem lhufas do mundo corporativo, não conseguem perceber a grandeza das ideias, das estratégias, das concepções dos líderes, das lideranças, o papel da liderança. Tudo isso é como você jogar pérolas aos porcos. Eles não conseguem entender absolutamente nenhum valor disso. Paciência, mas aqui a gente quer ajudar as pessoas que aqui vêm ao canal Viver de Renda, sofisticar sua capacidade de raciocínio, entender o mundo corporativo, porque para investir em empresa você tem que entender a realidade empresarial. Se você não consegue fazer essa relação, você realmente não conseguirá ter sucesso na bolsa, porque você não sabe no que está investindo, o que esperar, como interpretar o que está acontecendo, né? Vai lhe faltar capacidade de raciocínio. Então, aqui a gente ajuda nesse aspecto, traz esse olhar empresarial. Afinal de contas, tenho 30 anos de carreira de consultor dentro de grandes empresas e eu trago essa vivência, essa experiência, o estudo que eu também fiz, não é só prática, é teoria também. Teoria e prática é tudo importante, tem que andar juntos nesse processo de desenvolvimento de cada um de nós, né? E aqui a gente procura ter humildade para dizer, olha, eu não sei tudo, eu estou aqui sempre buscando aprender mais e mais e mais, e ao mesmo tempo a generosidade de compartilhar as coisas que a gente aprendeu com esta audiência que sempre está aqui a nos prestigiar. E em respeito a vocês, a gente está sempre procurando trazer coisas melhores, coisas novas, novas formas de pensar, para que vocês também evoluam e possam crescer cada vez mais. Então a expectativa é que, gerida separadamente, a ocupação de rede possa subir de 23% para 40%. Essa é a taxa que Amos Guinness pretende obter para o negócio já nos primeiros anos da gestão da empresa. Trata-se de um salto de 75% no percentual de ocupação em relação ao status atual. Nesse primeiro ano de vida, deve ter uma receita líquida de 5 bilhões de reais. A companhia também iniciou a sua vida independente com cerca de 5,7 bilhões em dívida recém-contratada, junto a alguns bancos nacionais e estrangeiros, exatamente para financiar a sua expansão. Vai haver aquisição aí, né? Dentro desse processo de consolidação do mercado de fibra, a Vital deve fazer aquisições. A Oi, que fazia muito investimento na expansão do negócio de fibra ótica, ela agora passa o bastão para que esses investimentos sejam tocados pela Vital. E a Oi reduz em muito a sua relação aí de investimento. O investimento da Oi por ano deve ficar na casa aí de 1,2 bi, 1,3 bi, não mais do que isso. É a minha expectativa para os anos que vêm pela frente, né? Agora, a Vital não. A Vital vai ter investimentos da ordem de 7,5 bi por ano. 7,5 bi por ano. Ela vai investir até 2025 cerca aí de 30 bilhões de reais. Esse é o planejamento até o final de 2025, 30 bilhões de reais de investimento. E obviamente vai liderar este processo aí de consolidação, fazendo muitas aquisições. As peças que hoje estão no tabuleiro de xadrez à venda, você tem a Vero, que está procurando um sócio, que é da 20 Partners, primeiro cliente de fibra da rede neutra da Vital. Existe sim uma cláusula de preferência de compra para a Vital. E a outra é EB Fibra. O Pedro Parente colocou à venda a sua empresa de fibra ótica. Ele investiu 2 bi e chegou a dizer que estaria avaliando a empresa entre 8 e 10 bi. Não vai vender para ninguém por esse preço, viu, Parente? Desculpa aí. Isso é impossível de ser viabilizado. Você vai ter que descer suas expectativas. Você investiu 2, vender por 4, 4,5, ó, bom negócio. Ao meu ver, é um bom negócio. No mais, vai ter que ficar com sua empresa mesmo e vai ter que tocar ela e investir para que ela gire, enfim. Aí é uma decisão do Pedro Parente e dos seus sócios. Mas a princípio, 8, 10 bi para vender a EB Fibra, esquece que isso não é plausível, isso não é factível, isso não é realístico. Mas sim, trazendo isso para 4, 5 bi, eu acho que é um excelente ativo para um processo de venda, né?
E aí, dentro desse contexto, né, vamos lembrar que Amos Guinness ele prefere não fornecer muitas previsões, mas ele diz sim que o IPO da empresa pode ser antecipado, embora não haja nenhuma decisão nesse sentido. Mas todos os cenários são possíveis, inclusive a antecipação do IPO. O IPO, a priori, está programado para 2025. Pode ser antecipado. O que significa ser antecipado? É dar entrada no processo em 2023. Um processo para abertura de capital na Bolsa, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, você vai levar em torno aí de 6 a 9 meses para fazer a gestação dessa criança, de 6 a 9 meses. Então, vamos imaginar que se antecipe o IPO da Vital. Estaríamos falando, provavelmente, para início de 2024, que já estamos indo para 2023, né? Então seria início de 2024, seria factível? Acho que sim. É conveniente? Não sei. Aí quem está dentro da empresa é que tem a percepção dos números, das metas, das métricas, né? e de como isso pode fluir. Mas qual o objetivo do IPO? Capitalizar a empresa, ou seja, colocar no mercado ações e pegar dinheiro, internalizar dinheiro. É esse o objetivo, para fazer frente a investimentos e reduzir dívida, né? Então, basicamente é isso. No caso da Oi, vai poder utilizar uma parte do dinheiro para reduzir suas dívidas e trazer a sua dívida para um patamar talvez de 4 bi, o que é um patamar dos sonhos para uma empresa que chegou a dever mais de 100 bilhões de reais. 105, para ser mais preciso. 105 bilhões de reais foi a dívida da Oi total, considerando a da recuperação judicial, mais as multas impostas pela Anatel, né? Bom, a gente vai continuar amanhã falando um pouco mais sobre a Vital. Eu quero aproveitar para comentar aqui, não sei se vocês assistiram, mas fizemos uma terceira live agora na quarta-feira passada, no dia 27. Foi uma live super importante porque concluiu uma trilogia, vamos dizer assim, de uma série que nós procuramos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, falar um pouco sobre as carreiras profissionais e como as pessoas podem acessar uma perspectiva de reposicionamento de carreira, de planejamento de carreira, para que possa ter uma vida melhor, crescer, alcançar melhores remunerações, maiores remunerações, ocupar posições de liderança nas empresas, gerência, supervisão, diretorias e quem sabe até chegar a ser CEO. Essa foi a conversa que nós tivemos, mostrando de que o conhecimento é a chave para a construção desta trajetória. Dentro desse contexto, nós anunciamos, e falaremos mais sobre isso provavelmente nos próximos vídeos, né? Mas anunciamos que nós estamos criando um programa de desenvolvimento de lideranças, um programa de formação de lideranças. Experiência que já tive no mundo físico, já conduzi treinamentos em company, dentro de empresas, voltado para a formação de pessoas que quisessem aspirar a assumir posições de lideranças nas empresas em que trabalhavam. Estou agora criando uma versão digital. Então, estou criando um programa de formação, de desenvolvimento de lideranças e estaremos fazendo uma fase de pré-lançamento deste programa a partir agora de 1º de agosto, né? Amanhã daremos mais informações sobre isso. A partir de 1º de agosto a gente vai estar fazendo essa fase de pré-lançamento. Mas, basicamente, o que é que eu estou me propondo a fazer? Nós vamos estar criando um treinamento, estaremos criando um treinamento voltado para as pessoas que querem crescer profissionalmente, para as pessoas que querem alcançar posições de liderança nas suas empresas, que querem melhorar os seus salários, que querem se destacar nas suas profissões, nas suas carreiras, nos seus trabalhos, que querem fazer uma carreira no exterior, que querem ser vistos pelas lideranças de suas empresas.
que querem aprender a liderar equipes, se tornar aptos a enfrentar desafios maiores na sua trajetória profissional. Então, é isso que nós pretendemos contribuir com aqueles que tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de formação. Na live a gente contextualizou um pouco a nossa trajetória, quem sou eu, a minha história profissional, e a partir daí a gente vai utilizar essa experiência, esse conhecimento adquirido, a teoria e a prática que eu tive ao longo da minha carreira profissional para colocar a seu serviço. Então, se isso faz sentido para você, a partir de 1º de agosto a gente vai estar fazendo o pré-lançamento desse nosso programa de desenvolvimento de liderança, de formação de liderança. Então, se prepare, esteja atento, nos acompanhe tanto aqui nos vídeos do YouTube como no Instagram, porque a gente vai estar fazendo referências de como estar atento para não perder a fase de pré-lançamento. De 1º a 15 de agosto, teremos condições diferenciadas para quem quiser fazer a sua inscrição, de 1º a 15 de agosto. Depois disso, será marcado o período de lançamento deste programa e a partir daí o preço é cheio, o preço é normal para quem quiser fazer o investimento. Mas, em síntese, é isso que a gente vai tratar neste novo projeto que a gente está apresentando a vocês. Vamos conversar sobre como alcançar as posições de liderança nas empresas, como assumir desafios de coordenação, supervisão, gerência, diretorias, como ter uma postura profissional que lhe permita se destacar na multidão, como se sobressair no trabalho, ser promovido, como ganhar mais ano a ano de forma consistente, ter salários de 10, 20, 30 mil reais ou mais, ter participação nos lucros, né? Conseguir atrelar sua condição profissional a participar de remuneração dos lucros e aí ter premiações anuais de 200, 300, 400, 500, 600 mil, 700 mil. Isso é possível, é plausível. Eu sou testemunha disso com a minha própria vida, né? E a gente vai estar ensinando esse passo a passo, como as pessoas podem trilhar este caminho para progredir, para crescer, para ser promovido. Vai ser uma espécie de guia para acelerar a sua transformação profissional, para que você faça um planejamento de carreira e se reposicione de forma adequada para negociar suas promoções, as oportunidades e as remunerações. A gente vai trabalhar as questões relacionadas à imagem, ao conhecimento, à atitude e vamos estar trabalhando uma série de conceitos empresariais que serão vital para o seu crescimento e o seu sucesso. Nos acompanhe, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!